Pronto, pessoal, perdão, até a primeira parte eu não coloquei para vocês, mas eu vou disponibilizar o material todo que eu só comecei a gravar agora. Tá? Então, aqui, essas são as figuras que vocês vão trabalhar em sala de aula com as crianças, né? São as mais utilizadas e que aparecem mais nos livros didáticos até o 5º ano. Tá? Então, o que mais? Poliedros e não poliedros. Aqui a gente vai classificar, né? As formas geométricas espaciais podem ser classificadas em poliedros ou não poliedros. Veja alguns exemplos. Poliedros, né? O que são os poliedros? As formas geométricas espaciais que têm a sua superfície formada apenas por partes planas são denominadas poliedros. Então, se tem parte plana, né? As superfícies são poliedros. Já os não poliedros são formas geométricas espaciais que apresentam em sua superfície pelo menos uma parte arredondada, ou seja, não plana. Então, todos esses aqui, ó, cilindro, esfera, cone, a meia esfera, todos esses aqui não são classificados como não poliedros. Por quê? Porque eles não contêm aí todas as superfícies planas, né? Eles têm pelo menos uma parte arredondada. Tá? Então, essa é a classificação. O que mais? Paralelepípedo e cubo, né? Para enviar mercadorias, algumas empresas utilizam embalagens como apresentadas ao lado. Observando essas caixas, podemos notar que elas apresentam formas semelhantes. Esta forma lembra um paralelepípedo, também chamado bloco retangular. Em um paralelepípedo, podemos destacar os seguintes elementos. O que a gente vai destacar? O vértice, que é essa pontinha aqui, né? A face, que é a parte plana, e a aresta, que é esse ladinho aqui, né? Então, aqui em um paralelepípedo, há 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Aqui, ó, comprimento, largura e altura. Quando as 3 dimensões têm a mesma medida, o paralelepípedo recebe o nome de cubo. Então, aqui, ó, todas as arestas têm a mesma medida. Tá certo? Então, a diferença do cubo para o paralelepípedo. O paralelepípedo não tem todas as arestas iguais, o cubo tem. Tá? Você pode ver aqui, ó, que na verdade ele é formado por quadrados. Então, aqui a planificação. O que é a planificação? Isso usa muito, tá? Vocês vão ensinar muito essa parte de planificação. Utiliza muito o tempo todo. Tá? 2 caixas que lembram paralelepípedo, sendo uma na forma de cubo, foram desmontadas como mostram as imagens. Então, é a gente desmontar, né? E ela deixa de ser um objeto 3D para ser um objeto plano. Por isso que a gente chama de planificação. Né? Então, aqui a gente tem um paralelepípedo planificado e aqui a gente tem um cubo o quê? Planificado também. Tá? As caixas, quando desmontadas, representam as suas planificações. Note que ambos possuem 6 partes planas, ou seja, 6 faces. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Só que aqui no cubo, todas essas faces são iguais. Aqui no paralelepípedo, não. Você está vendo aqui, ó. Esse aqui tem um tamanho, essa face tem um tamanho diferente dessa, né? Essa é diferente dessa, essa é diferente dessa, mas a gente tem iguais, ó. Essa e essa são iguais. Essa da ponta e essa aqui do meio também são iguais. Essa aqui e essa são iguais. Então, aquelas que são paralelas, elas são iguais. Né? Prisma e pirâmide, aqui, aquilo que eu tinha já falado com vocês. Utilizando um programa de computador, alguns poliedros foram desenhados e, de acordo com certas características, pintados de vermelho ou de azul. Então, a gente tem aqui, ó, o cubo, paralelepípedo, o prisma de base hexagonal e o prisma de base triangular. Tá? E aqui a gente tem de azul pirâmide de base quadrangular, pirâmide de base hexagonal e prisma de base pentagonal. Então, aqui, ó, os poliedros pintados de vermelho são prismas. Em um prisma, 2 de suas faces são denominadas bases e as demais faces laterais. As bases de um prisma sempre são idênticas e paralelas entre si.
as faces laterais são quadriláteros. Então, a gente tem aqui, ó, a base de cima e a base de baixo, e tudo do lado são o quê? As faces, chamada face lateral. Os poliedros pintados de azul são pirâmides. A pirâmide tem uma face denominada base, então embaixo só base, e as demais são faces laterais. Então, só tem qual a diferença? Aqui tem o prisma tem duas bases e a pirâmide só tem o quê? Uma base, tá? É importante destacar que há poliedros que não podem ser classificados em prisma ou pirâmide. Alguns exemplos são, então aqui, ó, a gente tem esses aqui, né? A gente não tem como classificá-los, tá? Cone, cilindro e esfera. Observe algumas imagens, né? Tem a casquinha aqui, né? Tamborzinho, nem sei se o nome disso é tambor, acho que é outro nome, que a gente tem uma bola. Essa imagem possui formas que lembram o cone, o cilindro e a esfera. Podemos destacar os seguintes elementos no cone e no cilindro. Então, aqui no cone, essa pontinha é vértice, né? Superfície não plana e a base. No cilindro, a gente tem duas bases, né? E uma superfície não plana. Então, aqui, a planificação do cone e do cilindro. Então, aqui, ó, o cone a gente abre, né? Como se fosse tirar a tampinha aqui de baixo, e fica aí essa forma aqui. E o cilindro, né? Uma bolinha em cima, uma embaixo, né? Um círculo em cima e outro embaixo, com esse retângulo aqui no meio. Essa é a planificação. Então, aqui é uma que a Vaz Nunes faz, ela faz uma historinha, né? O vértice pica, a aresta corta, a face é larga, parece uma porta. E o coelhinho vai à horta. Então, para ensinar a criança, né? Para eles poderem memorizar. Então, o que, que a gente tem aqui, ó? O vértice pica, então são as pontinhas, né? O vértice. O que mais? Arestas. Aresta é essa linhazinha aqui, certo? E a face, essa parte que está toda aqui embaixo. Ok? Então, como se o coelhinho tivesse guardado ali, né? Esse é o cubo, certo? Porque todas as suas arestas e faces são iguais. Quantos vértices tem um cubo? Diz aí para mim. Quem pode me falar? Cadê, galera? Cadê vocês? Tô sozinho aqui? Quantos vértices tem o cubo? Alessandro falou 16. O que eu fiz aqui? Olha aqui, Alexandre. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, né? E aqui embaixo, um lá na ponta, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Agora a gente está mostrando aqui a aresta, tá vendo? Ó, riscou aqui, são 4 em cima, 4 embaixo, né? E mais 4 aonde? Essas que sobem, ó. Então é 4 mais 4 mais 4, certo? Vamos dar 12. E faces? Caiu uma, caiu duas, caiu 3, caiu 4, caiu 5 e caiu 6. Certo? Tudo bem? Conseguiram visualizar? Hein, meu povo? Muito bom. Então, este sólido geométrico chama-se. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome?
chama-se paralelepípedo. Muito bem, Eduardo. Então, vamos lá. Vamos ver quantos vértices. 4 ali. 4 embaixo. Certo? Então, esses aí são os vértices. Agora, vamos para as arestas. Ó. 4. 4. Em cima, 4 embaixo, 4 do lado. Então, vai bater quantas? Ih, pulou. São 12 também, né? E as faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí. E o coelhinho vai à horta. Certo? Tranquilo? Ficou fácil? Mole? Mas antes de terminar a aula, eu queria mostrar outra coisa para vocês. Cadê? Olha só. Vou até entrar. Existe um programa, ele tem para computador, para todos os sistemas operacionais, tá? Ele tem para celular, tá? A gente tem esse aplicativo no celular e várias partes dele. A gente tem para todos os sistemas operacionais e tem também direto no navegador, né? No Google Chrome, no Firefox, a gente pode usar ele direto sem instalar, tá? Eu tenho instalado aqui, mas eu vou abrir, tá? Ele aqui no navegador, como se eu não tivesse nada instalado para mostrar para vocês, tá bom? O nome dele é GeoGebra, que faz muita coisa, desde do ensino fundamental até a pós-graduação, a gente trabalha até em mestrado e doutorado com ele. Tá? Ele atende ao que é o mais simples ou mais complexo. E aqui no site, quando você abre, eu sou inscrito, né? Eu tenho aqui minha conta, né? E você chega aqui no site, né? E aqui tem trabalho de muita gente. A gente vai contribuindo, né? Colocando as coisas aí, e é uma grande biblioteca de muitas coisas, né? Então aqui, ó, eu vou digitar, por exemplo, planificação. Se quiser, a gente pode construir no programa a planificação, mas já tem muita coisa pronta aqui que a gente não precisa ficar fazendo, tá? Por exemplo, digitei planificação. Isso aí eu acho que é um recurso que vocês podem usar muito em sala de aula, tá? Então, por exemplo, planificação de um paralelepípedo. Vou clicar aqui, tá? Então, aqui apareceu para mim, tá vendo? Na medida que eu arrasto, ele clica aqui e arrasta o cursor. Eu vou arrastando, ele vai planificando, ele vai abrindo tipo a caixinha para mim, tá vendo? Ó. Então, abriu, ele fez a planificação e eu posso rodar para mostrar meu aluno como é que fica, ó. Então, o paralelepípedo planificado, ele fica assim, certo? Então, é muito legal, muito interessante você... Depois você dá uma caixinha para o aluno, para ele montar, bem dinâmico, Laura, muito legal. Realmente é uma aplicação assim fantástica, tá? Por exemplo, a planificação de um cônica, eu não botei no slide, mas a gente pode fazer aqui, ó. Então, posso mexer aqui, ó, no tamanho, né, de volume, de área também. Isso aí é mais para... A gente pode ir mexendo, tá vendo? Mexendo no vértice, aí ele fala que é planificação, mas não é, não.
Ah, tá. Descobri. É aqui, ó. Te planifica assim, né? Legal também. Aqui, ó. Planificação do cubo. Vamos ver aqui do cubo. Ó, abri o cubo e eu posso rodar. O cubo planificado, né? Então a gente pode brincar muito aqui. Se a gente tiver dúvida em alguma planificação, a gente pode colocar. E ele não está reduzido a isso. Ele faz muita coisa, muito mais coisa, né? Aqui, planificação do cilindro. Tá aí, ó. Mexendo no raio, né? Então a gente tem a planificação do cilindro também. São várias pessoas que foram, né, colocando. E aqui, ó, tem outra de cilindro, ó. Olha que legal essa. Que bacana, ó. Que bacana, cara. Olha que legal. Né? Então a gente tem aí, ó, muito bacana. Então aqui vocês têm material, tem muito material para dar aula. Tá? Muita coisa. Olha quantas planificações a gente tem, né? Muita coisa mesmo. E fica aí um brinde, vocês podem entrar lá, já e procurar outras coisas, né? Eu tenho aqui um amigo, foi até meu professor, Humberto, ele faz muita coisa. Ele é um dos representantes, né, do GeoGebra aqui no Brasil. Ele deu até uma palestra esse semestre para a gente aqui no curso de matemática. Aqui, ó, ele faz um bonequinho e uma animação, né, do bonequinho, tudo com GeoGebra, as crianças adoram, né? Isso aqui nada mais é que uma função. Você chega, você vai trabalhar com isso no nono ano, mais para a gente de matemática, né? Mas é uma coreografia da matemática, né? Você mexendo aqui o cada função, muito material mesmo, tá? Então aí vocês ficam à vontade aqui, ó, para mexer nos sólidos, tá vendo? Tipo de sólidos geométricos, ó. Os que a gente viu hoje, poliedros e não poliedros, né? Então a gente tem muito recurso aqui para trabalhar com vocês, tá certo? Então eu incentivo aí para quem quiser, né, mexer no GeoGebra, dá um espitaquinho, lá tem coisa pronta, se você quer produzir um material seu também pode, tá? Mas aí você vai ter que se aplicar mais um pouquinho no estudo do programa para ver como é que ele trabalha, né? Mas é muito bom, ele faz coisas bem simples e coisas bem complexas. Tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida nessa parte de formas geométricas? Por favor, se ficou, me fala. Tá tranquilo? Então a gente encerra essa parte de espaço e forma hoje, tá? Na próxima aula, o que eu vou trabalhar? Uma coisa que eu acho muito importante com vocês. Eu vou trabalhar com sistemas de medida. Por exemplo, litro, mililitro, né? Trabalhar com hectalitro, decilitro, quilômetro, metro, centímetro. Então, todos esses múltiplos e submúltiplos de sistema de medida que a gente vai aprender a lidar com ele para a gente não ter medo na hora de passar para o nosso aluno, né? Para a gente saber bem. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, fiquem com Deus. Um beijo em todos, tá? Em todas. Qualquer dúvida é só me chamar, falar comigo. Tá certo? Um beijo aí no coração de todo mundo.